Olha, a gente já viu esse filme e a gente sabe exatamente como termina. A história que eu vou te contar hoje não é nova, mas você precisa prestar atenção, porque ela expõe o manual de desespero da militância que está apavorada. O roteiro é sempre o mesmo. O maior exemplo, Donald Trump. Chamaram o cara de piada, atacaram a família dele, forjaram 2 impeachments, abriram mais de 90 processos só para tentar prender ele. E a mídia? A mídia anunciava o fim político dele todo santo dia. No fundo do poço, em julho de 2024, tentaram apagar ele de vez. Levaram um tiro. Mas o que ele fez? Ele se levantou, limpou o sangue da orelha, cerrou o punho e gritou para a multidão: "Lutem, lutem, lutem!" E ele voltou. Voltou mais forte do que nunca. Para provar que nem a mídia, nem o sistema podem parar a vontade do povo. E agora, presta-se atenção. Esse mesmo roteiro de desespero está se repetindo, ao vivo, aqui no Brasil. E esse roteiro de desespero, ele já está acontecendo. Avança no tempo comigo. 30 de março de 2026. Um dia que deveria ser normal, protocolar, mas que virou um terremoto lá nos estúdios da Globo News. Foi o dia em que Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi lançado pré-candidato à presidência. E a militância de crachá ficou como? Em pânico. Olha o desespero. Repara bem na cara deles, na linguagem corporal. A testa que franze de um, o olhar tenso, quase perdido, do outro. É o momento exato em que o medo toma conta do estúdio. É o pânico de quem foi pego no pulo. Porque eles sabem que Caiado não é um candidato qualquer. Ele vai para cima. Ele não pede licença. Mas é claro, o desespero foi tanto que logo depois eles correram para montar a narrativa oficial. A desculpa esfarrapada para tentar disfarçar o medo que a gente acabou de ver. E é essa tentativa patética de controle que nós vamos desmascarar. E a desculpa veio rápido, né? Quase que ensaiada. O sistema precisava de uma narrativa para ontem, uma historinha para acalmar a militância que estava em pânico na frente da TV. E quem foi a escolhida para ler o teleprompter da desculpa? A analista Malu Gaspar, lá no Estúdio IME. A tese oficial deles, meus amigos, é uma pérola. Presta atenção na lógica. Eles disseram que o Caiado, na verdade, não pode atacar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, segundo eles, a base do Caiado no agronegócio é toda bolsonarista. Se ele espinafrar o filho do Bolsonaro, ele perde o eleitorado. É um discurso difícil de calibrar, disse ela. Basicamente, fiquem calmos, ele está de mãos atadas. E para fechar o pacote, a conclusão oficial para todo mundo dormir tranquilo. Isso tudo não passa de um jogo de cena do Gilberto Kassab. É só para fortalecer o PSD dele no Congresso. Não é uma candidatura presidencial de verdade, entendeu? É só teatro. Podem voltar para a programação normal. Pronto. Roteiro fechado. Narrativa alinhada. A militância podia respirar aliviada. E o sistema tinha uma história para contar. Era o plano perfeito. Só que eles não contavam com um pequeno detalhe. Alguém ali no meio daquela bancada falou demais. Alguém da própria turma deles deixou a verdade escapar, ao vivo, e estragou a festa. A bancada toda ali se refestelando naquela historinha confortável. Aquele teatrinho de que o Caiado seria um candidato de pelúcia, um bibelô na estante do Kassab. Eles estavam se sentindo seguros, repetindo o roteiro para ver se a mentira virava verdade. Mas sabe como é? No meio de tanta desinformação, uma voz dissonante deixou a verdade escapar. Um deles cometeu um ato falho ao vivo. E aí, meus amigos, a casa caiu para eles. O nome do estraga-prazeres? Otávio Guedes. Um analista da casa, que não é nosso amigo nem nada, mas que naquele momento não conseguiu segurar a onda. Ele simplesmente quebrou o consenso da turma e falou que os colegas dele não tinham a menor coragem de admitir em voz alta. Ele olhou para a câmera e basicamente disse: "Gente, esquece.
O Caiado não só pode, como ele vai para cima do Flávio Bolsonaro. Ele argumentou, com todas as letras, que o perfil do Caiado não é de quem pede licença. É um político agressivo, que joga pesado, que tem autonomia e, olha o detalhe, que já tem um histórico de vencer o bolsonarismo no confronto direto. Ele não está de brincadeira. Naquele exato momento, o debate mudou de patamar. A possibilidade de um conflito real, brutal, dentro da direita, foi jogada na mesa. E o pânico, que antes era só um sussurro nos bastidores, virou um silêncio constrangedor no estúdio. A festa da militância tinha acabado. E é exatamente essa parte que a Globo News faz de tudo para você esquecer. Guedes mencionou esse histórico, mas só de leve, como quem não quer nada. Só que nós não esquecemos. Nós temos os recibos. E agora eu vou te mostrar as provas que eles querem esconder. Vou te mostrar quando e como o Ronaldo Caiado já bateu de frente com o bolsonarismo e saiu vitorioso. Você acha que o Otávio Guedes tirou aquilo da cartola? Aquele papo de trator. Aquilo não foi um palpite, meu amigo. Foi um memorando interno que vazou ao vivo. A Globo News sabe muito bem do que o Caiado é capaz, porque eles já viram esse filme antes. Eles só torcem para você ter memória curta. Vamos para a prova número 1. O recibo. Anota aí. Abril de 2020, auge daquela loucura toda da pandemia. O Caiado, que é médico e não youtuber, bateu o pé. Rompeu com o Bolsonaro. No dia 20 de abril, ele decretou o uso de máscara em Goiás, enquanto o resto da política estava batendo cabeça. E não foi com jeitinho, não. Ele chamou o presidente de ignorante por brincar com vidas. E disse com todas as letras: não tem mais diálogo com este homem. Ele não se curvou, ele não pediu licença. Ele peitou o presidente da República em pleno exercício. E isso, meu amigo, é o trator com o motor ligado. Ah, mas isso foi um caso isolado, diria o militante da Globo News suando frio. Certo, então vamos para o recibo número 2, bem mais recente. Eleição para a Prefeitura de Goiânia em outubro de 2024. Um verdadeiro campo de batalha. De um lado, o candidato ungido por Jair Bolsonaro, Fred Rodrigues. O próprio Bolsonaro foi lá, fez campanha, botou a cara. Do outro lado, o candidato do Caiado, Sandro Mabel. O resultado? Trator? Caiado passou por cima. 55,53% dos votos para o candidato dele. Foi um confronto direto. Um teste de força. E o Caiado venceu. Ponto final. Agora você entende o pânico nos olhos da Malu Gaspar? Agora você entende por que o Guedes soltou aquilo sem querer querendo? Eles não estão com medo de um bibelô. Eles estão apavorados com o trator que eles já viram em ação. Eles sabem que o Caiado não é coadjuvante e que ele já provou que não tem medo de atropelar quem estiver na frente dele. Só que tem um detalhe que muda o jogo. Você tá aí, impressionado com a força do trator, certo? Achando que o pânico da esquerda é porque o Caiado é forte demais. E ele é. Mas o verdadeiro motivo do desespero, a razão pela qual eles suam frio só de pensar nesse debate, não é por causa da força do trator. É por causa da fragilidade da peça que estaria do outro lado. E essa peça frágil, meus amigos, tem nome e sobrenome: Flávio Bolsonaro. É por isso que a militância da Globo News entra em pânico. Não é pelo que o Caiado pode fazer, é pelo que o Flávio não pode fazer. A resposta é tão óbvia que os próprios analistas deles, naqueles momentos de sinceridade desesperada, deixam escapar. A frase é essa: com todas as letras, Flávio Bolsonaro tem o telhado de vidro grande. Telhado de vidro. O que isso quer dizer na nossa língua, na língua do povo? Quer dizer que ele é o herdeiro frágil. A carreira política dele só existe, só respira, porque ele carrega o sobrenome do pai. Ponto. Ele não tem a casca, não tem a estrada, não tem a resiliência de um político como o Caiado, que já enfrentou tudo e todos. O Flávio é um alvo fácil.
E aqui vem a grande ironia, a parte que é pra gente rir do desespero deles. A mesma mídia que odeia, que ataca, que espuma de raiva contra o bolsonarismo. Agora precisa proteger o elo mais fraco da família Bolsonaro para manter o sistema de pé. Eles o odeiam, mas precisam desesperadamente que ele continue fraco. Mas você deve estar pensando, ok, entendi a tese, mas cadê a prova? Ah, meu amigo, a prova definitiva da fragilidade. Aquele momento humilhante que eles rezam para que todos esqueçam. Pois essa prova existe e aconteceu ao vivo, em rede nacional. Se prepara, porque o que vem agora é a imagem que desmonta o castelo de cartas do sistema de uma vez por todas. A data, 25 de agosto de 2016. O local, os estúdios da Band, no Rio de Janeiro. As luzes do estúdio, quentes, impiedosas, batendo no rosto dos candidatos. A tensão no ar era palpável. Era um debate para a Prefeitura do Rio e a pressão estava no máximo. E foi ali, ao vivo, em rede nacional, que o castelo de cartas começou a desmoronar. Flávio Bolsonaro, o pretenso xerife, o herdeiro da dinastia, começou a passar mal. A testa, de repente, brilhava com um suor frio. O rosto, antes corado pela adrenalina do debate, começou a perder a cor, ficando branco, pálido, como uma folha de papel. Ele tentou disfarçar, tentou se manter firme, mas as pernas fraquejaram e ele apagou. Diante das câmeras para milhões de brasileiros assistirem, o corpo dele tombou para esmar na frente. Ele quase desmaiou, quase foi ao chão em rede nacional. E aí vem a cena mais humilhante, a imagem que o sistema reza para que você esqueça. Quem estava ao lado dele? Quem o amparou, segurando-o pelo braço para que ele não despencasse no palco? Jandira Fegali. Sim, ela. Do Partido Comunista do Brasil. Pensa comigo na imagem. Um Bolsonaro, o filho do mito, o herdeiro que deveria ser o durão, sendo fisicamente segurado por uma comunista para não cair. Ela literalmente o impediu de beijar a lona. A imagem da fragilidade, a prova definitiva da fraqueza, e para completar a humilhação, o pai, Jair Bolsonaro, depois recusou a ajuda médica que ela mesma ofereceu. É inacreditável. Essa imagem, meu amigo, essa imagem é a prova. É o telhado de vidro exposto para todo o Brasil ver. Este é o homem que a mídia e o sistema querem te empurrar como a única alternativa. Este é o homem que, eles dizem, pode enfrentar o Lula. Um homem que não aguenta um debate em pé. Mas o que essa cena de desmaio realmente significa para a eleição de 2026? Porque isso não é só sobre passar vergonha. Isso é sobre estratégia. Essa imagem é a chave que explica por que a militância da Globo está em pânico com o Caiado. E a seguir você vai entender exatamente como essa fraqueza se torna o checkmate perfeito. Aí é que está o pulo do gato. A fraqueza do Flávio, o telhado de vidro dele, não é um problema. É a estratégia do sistema. O que a gente viu naquele debate da Globo News? A gente viu a militância apavorada entregando o próprio plano sem querer. Eles precisam de um candidato de direita fraco. Um candidato que eles possam controlar e atacar facilmente para garantir que o Lula vença no final. E é aí que a candidatura do Caiado vira o checkmate. Ela simplesmente destrói esse teatrinho. Ela quebra o tabuleiro que a mídia montou. E quer saber o melhor? Agora, a direita tem um cenário onde não tem como perder. Pensa comigo, é um movimento de mestre. Ou o Caiado parte para cima, bate de frente, expõe a fragilidade do Flávio e se consolida como o único nome com força para liderar. Ou ele senta, espera o próprio Lula e a máquina de moer reputações da esquerda fazerem o trabalho sujo. E aí ele surge depois, como a alternativa forte, limpa, intacta. Cheque. O campo conservador nunca esteve tão forte. Com Caiado, com Zema e até com o próprio Flávio servindo de isca, a direita não tem mais um candidato.
A direita agora tem um exército com múltiplas frentes para encurralar o Lula e o sistema em 2026. O jogo virou completamente. Mas ter o mapa da vitória nas mãos, entender a estratégia, não é o suficiente. O tabuleiro está a nosso favor, o checkmate está desenhado. Mas agora, a gente precisa jogar. E a luta de verdade está só começando. O roteiro se cumpriu. Sabe aquele roteiro que o sistema e a sua mídia, a Globo News, escreveram pra gente? Aquele mesmo que tentaram com o Trump. Ele se cumpriu, só que ao contrário. Eles tentaram ditar as regras, escolheram o nosso adversário, mas a verdade é um trator, e ela rompeu a bolha deles. Aquele pânico ao vivo, aquele desespero estampado na cara de quem se acha dono da verdade, essa é a nossa maior vitória. Acabou a era de aceitar o candidato que eles nos empurram goela abaixo. A direita hoje está mais forte, mais inteligente e, o mais importante, com mais opções do que eles jamais sonharam. E é por isso que agora a bola está com a gente. A decisão de quem vai liderar essa batalha na linha de frente é nossa. E por isso eu quero saber a sua opinião, que é a mais importante de todas. Para encurralar o Lula num debate? Para não deixar ele respirar? Quem é melhor? A força do trator do Caiado, que não tem medo de nada? Ou o peso do nome Bolsonaro, que já carrega o nosso legado? Comenta aqui embaixo. Vamos mostrar para esse sistema que a direita não só está acordada, como está pronta para a guerra. E com várias opções de generais. Compartilhe este vídeo com o máximo de patriotas que você conseguir. Faça essa análise chegar em cada grupo e junte-se a nós nesta trincheira. A luta de verdade está só começando.